Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score Super Mundial de Clubes, passando aqui para bater papo com você e trazer muita informação. Grupo D é o nosso desafio, abrir os caminhos para que você fique na cara do gol. Antes, peço a você o seu like, se você estiver curtindo a gente pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral, porque é super importante. E baixe o nosso aplicativo, ele pinta sempre aqui no cantinho, você abre a câmera do seu celular, escaneia esse QR Code na loja do seu celular, é de graça, pode espalhar para geral e tenha muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, convocado para falar sobre o Grupo D, que tem início no dia 16 de junho, Flamengo está lá, Chelsea, LA, que foi o último time a se classificar para esse Super Mundial, porque o Leão não pode participar, tem o mesmo dono, Pachuca e Leão, então o Leão ficou de fora, e o Esperance. O que esperar desse Grupo D? Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio, um abraço para você, para todas e para todos. Não, o Flamengo passa fácil nesse grupo, tá resolvida a história. Olha! Não tem. Se jogar como tá jogando, né? Mesmo que perca ali para o Chelsea, vai ficar com a segunda colocação. Mas eu acho que tem jogo entre Flamengo e Chelsea. O Chelsea, vamos lembrar, né? Fez uma campanha, vou dizer assim, razoável para boa, né? Terminou ali na quinta colocação, ou melhor, quarta colocação, né, da Premier League. O Liverpool foi o primeiro, Arsenal o segundo, o City o terceiro, e aí aparece o Chelsea, né, um dos gigantes lá da Inglaterra, um dos gigantes de Londres. Mas é claro que é aquela coisa que a gente vem discutindo para todos os grupos, né, Fábio? Vamos ver até que ponto os times europeus vão chegar com aquela vontade toda para disputar essa competição. Lembrando que lá eles estão no final da temporada, né? Já terminaram todas as competições. Na verdade, nesse momento eles estariam em férias, mas agora vão jogar a Copa do Mundo aí de clubes da FIFA. Agora, o Flamengo vem fazendo excelentes partidas, vem jogando muito bem. Não acho que vai ter problemas, não, principalmente contra o Esperance, né, que é um time da Tunísia, né, de Tunis, e o LA Futebol Clube, que foi até surpreendente, o LA tirar o grande América do México, né, o América que tem uma torcida gigantesca, inclusive dentro dos Estados Unidos, né, a gente sabe, tem muitos mexicanos, muitos imigrantes, né, que atravessam ali a fronteira para morar, para viver, para trabalhar nos Estados Unidos, e todo mundo estava esperando que o time amarelo lá da Cidade do México estaria aí nessa Copa do Mundo, mas acabou de forma surpreendente, não jogando o time que é dirigido pelo André Jardine, né, pelo brasileiro. Foi realmente muito ruim essa partida aí, única, né, contra o LA que acabou vencendo com o gol do brasileiro, né, o gol do ex-flamenguista, né, o Igor, que conseguiu dar essa classificação aí pro LA. E só lembrando que, como destacamos aqui no início do nosso papo, o Leão seria o quarto elemento desse grupo D, mas por conta do regulamento da FIFA que não permite que uma mesma competição, um dono tenha dois clubes disputando, e aí teve até recurso e tal, mas não rolou, e o Pachuca, que está no grupo H, vai jogar, e o Leão foi retirado pela FIFA, e aí rolou esse jogo do LA com o América do México, e surpreendentemente o time americano foi quem passou. Bom, o Flamengo, que tem o Jorginho como o único reforço para essa competição, jogador brasileiro com nacionalidade italiana, jogou inclusive na seleção italiana, vai estrear na Filadélfia, diante da equipe do Esperance, dia 16, no Lincoln Financial Field, capacidade para 69.176 torcedores, e tem a Arrascaeta já com aquele interesse dos europeus. Olha, cuidado com a Arrascaeta, ele está jogando muito, ele arrebenta no time. Mas você tem De La Cruz, você tem o Pedro, você tem Bruno Henrique, agora vai ter o Jorginho, tem Danilo, Alexandro, tem Léo Ortiz, tem Rossi. Amigo, o Flamengo vai com uma seleção para essa competição, Edu. Não, sem dúvida. O time do Flamengo realmente é muito bom.
Dá para fazer frente ao Chelsea, sim, e claro, aos outros dois times. Inclusive, na estreia, a gente até montou uma tela do Esperance, né? Que é o adversário do Flamengo aí, para a gente entender melhor aí o que é esse time, né? Como eu disse, é um time de Tunis, na Tunísia, e ele entrou por causa do ranking da África, né? Porque o Al Ahly, né, que está lá no grupo A, venceu a Liga dos Campeões 3 vezes, conseguiu a vaga ali por causa de ter vencido essa competição. Aí o Esperance chegou aí por ter conseguido boas campanhas, né, nos últimos anos dentro do futebol, dentro do contexto africano. Ele foi vice-campeão em 2024 da Liga dos Campeões, perdeu para o próprio Al Ahly, e ele tem 14 aparições seguidas na Liga dos Campeões da África. Então, tudo isso, claro, você vai somando pontos, né? Vai fazendo aquele ranqueamento, né? De acordo com as competições que o time disputa. Então, por isso que o Esperance conseguiu essa vaga aí para jogar a Copa do Mundo de Clubes, né? Ele é um dos times, claro, do continente africano e vai estrear já contra o Flamengo, né? Vai ser vida dura aí pro Esperance. Só para não passar em branco, Edu, nos últimos episódios que nós fizemos, e quem perdeu, tem grupo A já, grupo B, grupo C, tudo no ar, teremos brasileiros também, vamos voltar a falar dos clubes, como árbitros. Ramon Abate Abel e o Wilton Pereira Sampaio foram os dois indicados pela Conmebol. Rafael Alves, Danilo Maniz, Bruno Bosquilha e Bruno Pires são os 4 assistentes que também vão. Não teremos, teoricamente, nenhum árbitro de vídeo, nem árbitro reserva. Por que será? Por que será? Por que será? Não quero entrar nesse detalhe, mas a lista com os 35 árbitros, 58 árbitros assistentes e 24 de vídeo, ela foi divulgada em abril e tem esses representantes brasileiros, ninguém para o vídeo, bem lembrado. E tem uma coisa interessante também, vai ter muita grana, nesse campeonato. Muita grana, mais que a Copa do Mundo até. Por exemplo, primeiro que assim, tem times da Europa que vão ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro, aí a FIFA ainda não definiu direito, não explicou direito por que isso, mas no caso da América do Sul, aí é tudo igual. Só pela participação, os times já vão embolsar ali 15,2 milhões de dólares para a conta, só porque participaram. Aí é claro, aí tem a grana atrelada à performance, né? A como que o time vai avançando, né? Vai se comportar aí no campeonato. Na fase de grupos, por vitória, são 2 milhões de dólares. E empate, 1 milhão de dólares. Quem chegar nas oitavas ganha mais 7,5 milhões. Tudo dólares, tá? 7,5 milhões de dólares. Se passar para quartas de final, 13,1 milhões de dólares. Na semifinal, 21 milhões. Na final, 30 milhões. E se for campeão, 40 milhões. Ou seja, fazendo uma conta aqui meio média e tal, um time, se chegar à final, se for campeão, só dessa grana de performance aí vai ter embolsado 125 milhões de dólares. É bastante dinheiro, né? Vamos combinar. O que está mais ou menos... Em qualquer lugar do mundo, né? Não só aqui no Brasil. Em reais, imaginemos que o Botafogo, que virou SAF, ganha o Mundial. Ele vai faturar quase a sua dívida, 700 milhões de reais, que é mais ou menos essa conversão que a gente faz pela cotação. É muito dinheiro em jogo. Por isso, e talvez se explique, o Fluminense ter sondado o Neymar, a gente ainda vai falar do Fluminense em outros episódios, ter sondado o Cristiano Ronaldo, porque é muito dinheiro que você poderia dar para um astro como esse numa competição tão curta. Mas, voltando a falar do grupo D, que tem o Flamengo estreando dia 16 contra o Esperance, depois, na mesma Filadélfia, Flamengo não viaja, faz o jogo com o Chelsea, dia 20, às 3 da tarde, e aí sim, sai para jogar em Orlando, com LA, no Camping World Stadium, com capacidade para 65 mil torcedores, ele encerra a fase de grupos no dia 24, às 10 da noite. É até bom passar os horários, Edu, para que o torcedor comece a se acostumar para o ano que vem, porque são horários locais,
que são mais cedo, no caso de Orlando, 2 horas a menos, então o jogo lá é 8 da noite. Horário bacana. Para nós, ele vira às 10. Ou quando 11 da noite, é porque lá é às 9, um horário ok. Não é que lá é às 11, não. Os horários. Se for na costa oeste, né, a diferença de fuso é bem maior. Quem gosta de dormir cedo vai ter que mudar um pouco o seu horário aí para acompanhar os jogos no final da noite. E temos também a tela do LA, né, que vai ser um dos adversários aí do Flamengo. Grupo, né? Exatamente. E o destaque aí nessa classificação, pelo menos, foi o brasileiro, o Igor Jesus, de 22 anos. Ele que é cria do Ninho do Urubu, em 2024 foi vendido pelo Flamengo para o Estrela Amadora. E eu coloquei essas aspas aí, vendido, porque até hoje o clube português não pagou o Flamengo. O clube português já revendeu o jogador, porque ele é jogador do LA, né? Ele é um volante, né? Que fez o seu primeiro gol como profissional nessa partida aí contra o América. E o clube português ainda não pagou. O Flamengo agora está na justiça, está na FIFA, enfim, para ver se recebe essa grana. E também, Fábio, já que eu cravei que o Flamengo estará nas oitavas de final, é sempre bom lembrar que o cruzamento das oitavas de final segue a sequência dos grupos. Então é A contra B, depois C contra D, E contra F e G contra H. Ou seja, o adversário, aí complica um pouco a situação, né? O adversário do Flamengo nas oitavas vai sair do grupo C, que tem, né, melhor dizendo, Bayern de Munique, o Boca Juniors, o Benfica e o Auckland Futebol Clube lá da Nova Zelândia. Ou seja, aí sim já terá uma pedreira pela frente o Flamengo. Lembrando que é jogo único, né? Empatou, vai para a prorrogação, empatou, vai para os pênaltis, como é na Copa do Mundo de Seleções. Ou seja, se o Flamengo sair em primeiro do grupo D, ele pega o segundo do grupo C. Vamos imaginar que o Benfica fique em segundo. Sim, Flamengo exatamente. E Benfica, jogo único dia 29 de junho. Se o Flamengo sair como segundo do grupo, o Chelsea sai em primeiro, por exemplo, o Flamengo joga no dia anterior, dia 28, contra o primeiro do grupo. É o primeiro contra o segundo, né? Deve ser o Bayern, né? Então, não é bom negócio você ficar na segunda posição. É melhor, claro, sair em primeiro para poder avançar para a fase oitavas de final com um adversário teoricamente mais fraco, teoricamente. O jogo do Flamengo, né, nessas primeiras rodadas, é o jogo contra o Chelsea. Se ele encaixa um bom jogo contra o time londrino e consegue a vitória, aí, em tese, ele já também facilita um pouco a vida dele nas oitavas de final. Porque, vamos combinar, Flamengo em Benfica, com todo respeito à gigantesca torcida encarnada que existe lá no Portugal e aqui no Brasil, inclusive, dá jogo. Benfica e Flamengo dá jogo. Ou seja, vencer o Chelsea nessa primeira fase, porque eu imagino que o Flamengo não terá dificuldades contra o Esperance e contra o LA, vai ser decisivo, porque já pode abrir o caminho lá para quartas de final. É claro que futebol tem que ser jogo a jogo, a gente sabe tudo disso, mas fazendo essa projeção, né, uma vitória contra o Chelsea já pode colocar o Flamengo... Colocar não, mas pode facilitar o caminho do Flamengo até as quartas de final da competição. O cruzamento, né? O caminho vai indicar o que vai acontecer. Edu, forte abraço e até a próxima, hein? Valeu, Fábio. Até mais. Abração. Valeu. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. É só um aperitivo. Vai começar o Super Mundial de Clubes e claro que aqui na Flash Score você não perde um só lance. Tchau, tchau.